Bom, então vamos lá. Se você já é inscrito aqui do canal ou já assistiu os vídeos há um tempo, você pode ter notado que eu sumi fazem mais ou menos uns 3 meses. E é exatamente nesse vídeo que eu quero trazer aqui para vocês o porquê do meu sumiço e também relacionado a todas as mudanças que ocorreram na minha vida. E de longe foram mudanças negativas, foram mudanças totalmente positivas e que eu quero trazer aqui, como eu sempre compartilhei minhas experiências, sempre compartilhei toda minha trajetória, minha jornada aqui com vocês. Eu quero falar sobre essas mudanças aqui também e o que elas contribuíram com a minha carreira como desenvolvedor de software. Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Joel, atualmente trabalho como desenvolvedor de software full stack. Se você é novo aqui no canal, eu te convido a deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque aqui eu trago conteúdos relacionados à programação, tecnologia, tudo relacionado à área, minha rotina, lifestyle, todas as minhas experiências, minha jornada, minha trajetória desde o meu início até aqui e o que vai sair daqui até adiante. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like e também se você já está aqui já faz um tempo, deixe seu like, continue deixando seus comentários, o que vocês estão achando. E me perdoem pelos 3 meses sem vídeos, porque esse vídeo, como eu disse no início, é o que eu quero conversar com vocês, sobre as mudanças que ocorreram na minha vida, sobre tudo que vem acontecendo nesses 3 meses que eu dei uma sumida, que não são coisas negativas, são coisas muito boas, e eu tive que dar prioridade para essas coisas. Como eu já vi numa frequência de vídeo de pelo menos uns 2 vídeos por mês, e eu simplesmente sumi durante 3 meses, eu vejo que eu devo uma satisfação para vocês. Esse vídeo é um pouco mais pessoal, assim, ou algo do tipo, mas também tem relação com a nossa área, tanto na minha trajetória ali como desenvolvedor, e também um auxílio, um incentivo para quem estava no mesmo ponto que eu estava, ou está hoje, ou algo do tipo. Então, como você já sabe, eu gosto sempre de trazer aqui minhas experiências com vocês. É isso aí, então vamos direto pro vídeo sem enrolação, que hoje o vídeo ele vai ser bem mais rápido do que o normal. Então vamos lá. O que aconteceu nesses 3 meses que eu sumi? Primeiramente, eu casei, então esse é um dos principais motivos que eu sumi aqui, tanto com organização de casamento, com a rotina nova, organização de casa, enfim. E também que eu tenho um novo emprego. Então, o emprego que eu falava para vocês nos vídeos anteriores, que vocês já estavam acostumados, eu não estou mais nesse emprego, estou no emprego novo, com pessoas novas, um salário novo. Então, é sobre ele, sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Então, como vocês estão vendo também, eu falei no início do vídeo, eu tô com um cenário novo, né? Pretendo implementar muitas coisas aqui pra gente gravar vários vídeos. Mas isso também está relacionado com o que eu casei, eu mudei de casa, tem toda uma dinâmica, uma estrutura aí por trás. Então foi por causa disso que eu simplesmente não postei vídeo durante esses 3 meses. Uma das coisas que eu quero trazer aqui é uma reflexão que eu tive e que eu tenho referente à minha vida pessoal e à área de programação, é que nesses 2 quesitos eu tive que literalmente crescer e amadurecer. E quando eu digo crescer, é porque a minha vida ela literalmente mudou nesses 3 meses. Eu casei, eu tenho responsabilidade com a minha casa, eu tenho responsabilidade com a minha esposa, eu tenho responsabilidade em prover o meu lar, né, acima de tudo, e também com o meu trabalho, né? Então eu tô com um trabalho novo. Então tem pessoas novas, dinâmica diferente, cultura diferente de empresa. Eu preciso me adaptar a essa cultura, eu preciso me adaptar a essas pessoas, preciso criar conexão com essas pessoas. Então é tudo diferente e eu precisei amadurecer, mudar e sair da minha zona de conforto para mim poder fazer isso. Tanto casar quanto mudar de emprego. Porque enquanto eu estava na minha antiga empresa, como eu sempre falei, é uma ótima empresa, mas parecia que eu estava na minha zona de conforto. E quando eu comecei a ver que eu estava na zona de conforto, foi quando eu realmente decidi mudar minha cabeça e ver novos horizontes. Junto com essas 2 coisas, eu tive que conciliar elas as 2 juntas. Porque ao mesmo tempo que eu casei, eu troquei de emprego. Então foi tipo um estalo, uma coisa assim muito rápida que aconteceu na minha vida. Na verdade, eu casei e logo eu já troquei de emprego. Então em uma semana eu tava casando, na outra eu já tava começando na outra empresa. Foi uma coisa assim, uma semana muito louca, muito agitada. De certa forma, na hora eu vi como uma certa pressão, mas depois eu vi o quanto foi bom pra mim. De organizar a casa, organizar casamento, organizar isso, organizar aquilo. Então foi, tipo, foi excepcional essa experiência que eu tive.
Então é aí que vem meio que o impacto dessas mudanças, né? Então, como casar? Casar a gente tem cobrança, casar a gente tem uma rotina, a gente tem outras prioridades que a gente precisa priorizar na nossa vida. E o novo emprego, que são desafios diferentes, são culturas diferentes, como eu havia falado, são novas tecnologias, novas ferramentas, métodos, são novas pessoas, culturas e também a cobrança. Eu entrei num emprego novo, entrei num cargo novo, então eu vou ser cobrado pelo aquilo, tanto como eu vou ser cobrado no meu casamento. E não ser cobrado de uma forma ruim. Eu vou ser cobrado de uma forma com que as pessoas elas veem que eu tenho um potencial e elas me cobram porque elas sabem do meu potencial. Eu tenho um nível ali que eu preciso atingir, que elas sabem que eu vou atingir e só eu preciso acreditar nisso e por isso que eu sou cobrado. Então também entra na questão da priorização. Eu preferi priorizar o meu novo emprego para me aprender, me adaptar e também priorizar o meu casamento acima de tudo, né? Dando atenção para minha mulher, passando mais tempo com ela, fazendo mais coisas de casa que antes eu não fazia, não tinha costume. Então eu preferi priorizar isso do que inicialmente o canal no YouTube, mas claro, estou voltando, a gente vai ter mais vídeos, muitos vídeos, tanto nesse estilo quanto no formato mais técnico, pretendo trazer conteúdos técnicos aqui para o canal, então já se inscrevam, deixe seu like e ative o sininho. E um insight que eu trago aqui para vocês de tudo isso é que antes eu queria fazer tudo. Eu queria gravar vídeo, eu queria manter um relacionamento estável, eu queria ir bem no meu emprego, eu queria fazer projetos por fora e depois de tudo isso eu realmente percebi onde está o total segredo de tudo, que é o foco. Então, se a gente ter foco em certas coisas da nossa vida, se a gente tem foco em estudar, se a gente ter foco em trabalhar, se a gente ter foco no nosso propósito, é ele que vai fazer total diferença na nossa vida, na nossa carreira, seja qualquer âmbito da nossa vida ou o âmbito que você estiver passando aí na sua, seja pessoal ou profissional. É só você ter foco que você vai chegar onde você quer. Podem parecer coisas totalmente diferentes, o casamento, do emprego novo, do desenvolvedor, né, como está aí no título do vídeo, mas não é. E o que eu liguei sobre isso aqui entra também no quesito do foco. Ser um bom desenvolvedor não significa que você vai saber tudo. No início, quando a gente está estudando, quando a gente está aprendendo sobre o desenvolvimento de software, a gente fica muito ligado a tecnologia, aprender linguagem, aprender framework, aprender uma linguagem que está totalmente hypada na atualidade. Mas o que faz totalmente a diferença é a mentalidade que a gente tem, que ela está ligada à disciplina, o foco que eu disse para vocês, a persistência e os objetivos que a gente traça na nossa vida. E essas mudanças também me fizeram perceber que a vida é totalmente feita de ciclos. E o segredo disso é a gente se adaptar a essas novas fases sem deixar o que a gente é ou quem nós somos. Porque é muito fácil uma pessoa ela se perder, ela deixar de ser quem ela é por conta de novas mudanças, de novas fases na vida dela. Então o importante é sempre mantermos a nossa humildade e, acima de tudo, quem nós somos. E nessa nova fase da minha vida, eu simplesmente não parei ou deixei de ser um desenvolvedor de certa forma. Mas eu precisei reaprender a ser um desenvolvedor para essa nova fase da minha vida. Então eu precisei reaprender a ser um desenvolvedor por quê? Porque eu tô numa nova casa, eu tô numa nova rotina, eu tô morando com a minha esposa agora, que antes eu não morava, então são coisas totalmente diferentes. Então eu precisei reaprender a ser um programador, um desenvolvedor, para mim poder estar ligado com essa minha nova rotina, com essa nova vida, com esse novo ciclo. E talvez você que esteja assistindo esse vídeo esteja passando por isso de certa forma, seja estudando, seja trabalhando, ou seja tentando unir várias coisas na sua vida ao mesmo tempo. E tá tudo certo. O importante é você somente não parar, independentemente se o ritmo da sua vida ele mudar. Se você está com menos horas para estudar, se você está com menos projetos para você fazer, o importante é você priorizar e mudar o foco da sua vida, centralizar aquilo que você quer, aquilo que é benéfico e é bom para sua vida e simplesmente não parar outras coisas, mas só mudar o ritmo, às vezes dar uma desacelerada em uma coisa, acelerar outra coisa,
manter da mesma forma outra coisa. E uma coisa que eu aprendi nesses últimos meses é que evoluir não é somente sobre código ou sobre programação. Evoluir tem a ver com maturidade, é sobre entender que a vida muda e que cada mudança que ocorre na sua vida, ela vai te fortalecer se você permitir. Então, nesses 3 meses eu realmente aprendi muita coisa, mas eu tenho muito mais coisa ainda para aprender, seja no meu trabalho, seja no meu relacionamento. O importante é sempre estarmos abertos e sempre nos permitirmos aprender ou evoluir. Bom, pessoal, então o vídeo é esse. Foi um vídeo bem curto, era só mais para explicar sobre as mudanças do canal e deixar um insight aí para vocês de certa forma. Pretendo e vou voltar com os vídeos no canal, pelo menos 2 vídeos por mês, é a minha meta. E para 2026, muitos vídeos, muitos conteúdos, tá tudo planejado, tá tudo anotado. Então, se você é novo, se você já está aí também já faz um tempo, continue acompanhando os vídeos, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho. E lembra, cada mudança na sua vida é importante, cada ciclo é importante. E o importante mesmo é o foco que você coloca em cada coisa da sua vida. Então, pessoal, é isso aí. Agradeço a atenção de vocês. E se inscrevam aí também, enfim, me segue lá no Instagram, vai estar aí na descrição. E até desaprendi a encerrar o vídeo. Falou pra vocês!